Olá, sejam bem-vindos a mais um Minha Saúde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que, segundo o Ministério da Saúde, afeta mais de 3 milhões de crianças menores de 10 anos no Brasil, que é a obesidade infantil. Para nos ajudar a entender melhor esse assunto, nós convidamos a doutora Patrícia Moreira Mello, que é médica endocrinologista, cooperada Unimed Teresina. Doutora Patrícia, bem-vinda. Obrigada, Nádia. Obrigada pelo convite. Então, a gente já vai começar perguntando para a doutora Patrícia qual é a situação da obesidade nas crianças. Como é que se chega a um quadro de obesidade infantil, doutora? Então, a obesidade, ela hoje atinge quase 10% das nossas crianças. Cada vez mais a gente observa, principalmente depois da pandemia, uma busca no consultório para controle de peso. E muitas vezes esse diagnóstico ele não é observado pelos pais, porque assim, esse diagnóstico, diferente do adulto, que a gente tem critérios bem estabelecidos, com IMC acima de 30 é considerado obesidade, as nossas crianças a gente segue curvas de percentis para fazer o diagnóstico. Então, muitas vezes, crianças com IMC de 17, 18 já são obesas e os pais, querendo comparar com adulto, não percebem. Então, muitas vezes os pais deixam passar esse diagnóstico. A gente tem aquela cultura de ter aquela criança rosadinha, aquela criança gordinha como saudável, né? Inclusive, a gente até tem essa dificuldade no consultório porque muitos avós superalimentam ou então criticam a mãe, a criança tá magra, quando na verdade a criança saudável é a criança magra, né? Então, a gente tem essa dificuldade e o que a gente observa? A gente observa hoje que a nossa cultura não é mais aquela cultura de rua, não é aquela cultura mais que a gente pode brincar, passear nas ruas, a criança está gastando energia. Não, a criança está na frente da televisão, a criança tem a facilidade de buscar alimentos mais calóricos, né? Então, a gente está observando esse aumento na população. E qual que é a importância da obesidade na infância? O que se observa é que mais de 70% das crianças que hoje são obesas continuarão obesos no futuro. E isso acarreta uma série de complicações, diabetes, hipertensão, muitos cânceres são associados à obesidade, doenças degenerativas do joelho, do quadril, do tornozelo. Então, assim, não é apenas a questão estética de você ver uma criança gordinha, mas a questão da saúde dessa criança. Nós abrimos sempre para os seguidores das redes sociais do Unimed Teresina participarem e mandarem as suas perguntas. Então, vamos agora para a primeira pergunta, que foi enviada pela Maria Lúcia. Doutora, ela tem um filho de 6 anos de idade com obesidade infantil devido a fatores genéticos. E ela pergunta se, nesse caso, qual é a melhor forma de cuidado? Continua sendo o mesmo, né? Tentar restringir a quantidade de calorias, ou pelo menos normalizar a ingesta calórica dessa criança e o aumento do gasto energético. Então, assim, o fato de ser de origem genética ou não, muitas vezes não modifica o tratamento. O uso de algumas medicações específicas também pode ser utilizado no caso dos casos mais extremos, mas na infância a gente geralmente prioriza mudança de hábitos de vida. Mais uma pergunta, doutora. A Beatriz, ela é beneficiária Unimed e tem uma filha de 9 anos de idade com início de obesidade e ela quer saber quais são os alimentos que são considerados os vilões da alimentação. Existem alimentos que a gente fala que são alimentos muito calóricos, né? São alimentos que o pai ou a mãe acha até que a criança come pouco, né? Eu ouço muito no consultório isso. Meu filho come pouco. Ele come pouco nas refeições, mas muitas vezes os snacks que ele come, os lanches que eles comem, são alimentos calóricos, né? Gordurosos, então alimentos ricos em gordura saturada, em sal, açúcares. Então, assim, alimentos ultraprocessados como biscoitos recheados, eles são bem mais calóricos. Bom, doutora, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria que a senhora agora deixasse um recado, não só como médica, mas como mãe também, para todas as mamães que estão preocupadas com a alimentação e para evitar a obesidade. Papai e mamãe, vamos estimular a prática de atividades ao ar livre. A gente tem que procurar mostrar para a criança o que é alimento saudável, sentar na mesa, fazer refeição com as crianças é muito importante, porque a criança, ela vê o pai como exemplo. Então, se o pai come mal, a criança vai ver aquilo como algo natural. Se você se alimenta junto, tem aquele momento de conversar, de partilhar, de comer, seu filho vai procurar comer bem também. Então, assim, o que é importante? Dar atenção ao filho, dar orientação, dar exemplo e ter essa prática de atividade com ele no dia a dia. É isso, doutora Patrícia, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa, foi ótima a entrevista. Agradeço. Até a próxima, gente, vamos ficando por aqui, tem mais Minha Saúde na próxima semana e a gente te espera. Tchau, tchau.